Jesus olha para ele assim, eu acredito que até com preguiça, porque tem hora que dá preguiça, né? Tem hora assim, Jesus olhou para ele assim e falou assim: ô Nicodemo, olha, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer, do batistério. Tem que nascer da água e do Espírito. Ele disse: mas sabe por que, Nicodemo, você não está entendendo? Porque você é um homem natural. Você só conhece a letra. E a Bíblia diz: a letra mata. O que vivifica é o Espírito. Sabe o que vivifica? É o falar em línguas. É o poder de Deus. É isso que vivifica. Porque essa letra aqui, assim, o poder de Deus não é nada. É o poder de Deus que faz com que essas letras passem para dentro da sua vida e se tornem uma atitude, uma ação. Nicodemo teve que se render. E aquele homem apaixonou por Jesus. A ponto que, naquele pior momento da vida do Senhor Jesus, os discípulos, mas lá estava Nicodemos. Nicodemos estava lá. Sabe o que o Senhor, Ele precisa de mim, de você? Simplesmente que você creia. Simplesmente que você acredita que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando você começa a crer, quando você começa a desejar a presença de Deus, as coisas mudam na nossa vida. Quando você passa a se alegrar com as coisas de Deus, quando você passa a ser um dizimista sem medo de errar, quando você passa a acreditar nas promessas de Deus, que diz: olha, agrada-te do Senhor, e Ele vai realizar os sonhos, os desejos do seu coração. Essa é a palavra de Deus. Quando você agrada, como agradar a Deus? Agradar a Deus obedecendo. Ele está falando, é o homem que teme, é o homem que obedece. E quando Ele diz: olha, se você me obedecer, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou repreender o devorador, esse demônio que quer trazer prejuízo todo dia na sua vida, você nem percebe. Você nem percebe. Você acha que está curtindo a vida. Ainda acha que está curtindo a vida. Eu achava assim. Quando eu me apaixonei por Jesus, mas eu ficava na minha mente, lá dentro, eu ficava pensando assim: como é que eu vou servir a Deus se eu amo o mundo? E a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E eu ficava pensando: meu Deus, eu amo tanto mundo. Aí eu até imagino Deus olhando para minha cara, olhando bem dentro dos meus olhos, falando assim: não sabe de nada, inocente. Inocente. Eu achava que sentado no teto mais Francisco, beber assim a rodada toda da mesa e ficava garrafa embaixo, garrafa em cima vazia, eu achava que isso era curtir a vida. Inocente. Gastando dinheiro, nós não tínhamos nada. Morava de aluguel. Não tinha um carro, não tinha nada que era de mim mesmo. Por isso que Jesus olha para a cara do cidadão e fala assim: inocente, tem tanta coisa para me te dar, você está aí achando que tem tudo já. Até hoje eu fico percebendo assim, que Deus olhou para minha cara e assim, se eu fosse encarnar, estava me zoando. Mas como é espiritual, ele deve ter falado assim: ó, vai chegar a sua hora. E chegou a hora. E quando chegou a hora, sabe o que aconteceu? Eu nem senti. Quando eu vi que eu não fazia isso mais, eu me apaixonei por Jesus. Quando você apaixona por Jesus, essas coisas passam a não ter sentido nenhum. Você começa a prosperar. Porque agora você não joga dinheiro fora mais. Agora você não faz, olha, a sua casa não é mais lugar de confusão. Agora você não é mais envergonhado. Agora você não sente mais vergonha do que faz. Não tem que esconder, porque não é só isso, não. Quanta coisa que o diabo enrola as pessoas. Tem pessoas que não batizam simplesmente porque fumam. São pessoas que estão caminhando com câncer e simplesmente acham que você é crente porque eu quero fumar. Larga Jesus por causa do cigarro.
gasta algum cigarro. São pessoas que... Hoje eu falei com uma mocinha, ela falou assim: pastor, eu estou aqui devagarzinho com o meu noivo, com o meu namorado, para ele ir acostumando. Eu digo: não venha pouquinho por causa do seu noivo, venha todas as vezes para ele tomar uma decisão com Jesus. Homem, ele sabe onde é que bate o papo igual da gatista. Se você vier relaxadamente, ele acha bom, e ele vai ser relaxado também. Mas toma uma decisão. Toma uma decisão. Toma uma decisão e veja o que vai acontecer na sua vida. Quem vai ganhar? É Jesus ou o mundo? Quem vai ganhar nessa história? Quando eu decidi por Jesus, eu falei com o Francisco: vou te dizer uma coisa, eu apaixonei por Jesus. E ele começou a ficar irado. Ele irou. E ele disse para mim assim: olha, se a sua irmã vier mais uma vez pregar para mim, Francisco é um homem super educado. Ele disse: eu vou sair com ela na cabeça. A batalha espiritual. E eu cheguei para minha irmã e falei com minha irmã: pelo amor de Deus, você vai acabar com o casamento. E ela disse assim: deixa comigo, não vou falar mais nada. E ela ia almoçar sempre na minha casa. E eu pus a mesa do almoço. E orando com Deus: tem misericórdia. A Deus está vindo. Cuida de mim e meu casamento. Aí ela chegou caladinha. Sentou na mesa, nós fomos almoçar. Ela não abriu a boca. Até quando o Francisco virou e perguntou para ela assim: vem cá, crente pode pescar? A preocupação do cidadão. Porque no meu tempo quando eu me converti, há 30 anos atrás, o cristão era muito mais severo. E a minha irmã foi a porta que abriu para ela fechar, para ela só fechar no outro dia. Ela virou para mim e falou assim: o que é isso, Francisco? Agora você vai pescar muito mais. Porque agora você vai pescar tanto peixe como almas. E daqui já começou. Eu pus a mão na cabeça e fui para a cozinha. Oh, meu Deus. O casamento acabou. Eu estou lá lavando as vasilhas, orando. Quando ela solta a última carta: hoje lá na igreja tem uma festa. Você não quer ir não, Francisco? Eu falei: ai, Senhor. Eu falei assim: eu vou. Quando ele falou: eu vou, já estava pronta, ela foi. Porque eu tenho um detalhe: eu conto 5 minutos está pronta em qualquer lugar. Porque como sou pessoa de maquiagem, 5 minutos para mim já resolveu o problema. Em casa o problema é Francisco. Você vê o atrasado, é impressionante. Eu no instantinho aprontei meu sono. Primeiro dia da festa, o diabo não deixou ele levantar para aceitar Jesus. O segundo dia, que a festa foi 3 dias. Chegou no pão do 11, que essa época não tinha nada, né? Chegou no pão do 11 e falou: você vai vir amanhã, Francisco? Ele falou assim: vou. No segundo dia, ele aceitou. No primeiro eu levantei a mão para aceitar Jesus, porque eu já apaixonei por Jesus, não tinha aceitado Jesus ainda com o Senhor. Eu levantei a mão, fui lá na frente e aceitei Jesus. No segundo dia ele aceitou Jesus como Senhor e aceitou de verdade até hoje, na presença do Senhor, e até Jesus nos chame, em nome de Jesus, apaixonado pelo Senhor. O homem que tem a Deus anda nos seus caminhos. Os milagres começam a acontecer. A revolução começa a acontecer. As coisas começam a movimentar. As coisas começam a fluir na nossa vida. E para aqueles que gostam de conversar piada e falar que eu tenho isso e tenho aquilo, que eu sou pastor, para fechar a boca do cidadão.
na vida de pessoas, que dentro da nossa igreja tem pessoas que nós ajudamos com cesta básica 1, 2 meses, não precisou mais, agora já está ajudando na casa da provisão. Porque quando Jesus entra, Jesus muda a vida da pessoa. Aqui tem pessoas que quando entraram aqui, elas talvez poderiam dizer: eu não tenho nada, mas elas tiraram do nada dela, elas tiraram algo e colocou no altar. Quanta coisa muda na vida da pessoa quando ela tem Jesus, o Jeová Jireh, o Deus poderoso. O milagre do Senhor acontece quando nós abrimos o nosso coração. Primeira pergunta que eu quero fazer para